cantou esse hino orando, gente? Percebeu cada letra desse louvor? Irmãos, a palavra de Deus, ela é lida, ela é orada, ela é cantada, e ela deve edificar a nossa vida, edificar a nossa alma, realegrar o nosso coração, realegrar aquela alegria da salvação que muitas vezes fica adormecida por conta dos desafios que nós enfrentamos durante a semana. Que de fato isso possa ter sido uma oração sincera no nosso coração. E esse Espírito de Deus que está sobre nós, que inaugurou ali Atos 2, no dia do Pentecoste, ele foi prometido lá em Atos 1, verso 8, quando o Senhor Jesus, mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo. E nós recebemos essa promessa de forma impactante, coletivamente. É quando o povo se reuniu em Jerusalém, foram preenchidos, selados pelo Espírito Santo de Deus. E este Espírito Santo, nós somos revestidos dele com um propósito muito claro: ser testemunha do Senhor, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Por isso, com essa meditação, peço a vocês que sentem-se por um instante e reflitam nisso. Nós somos chamados, congregados, recebemos poder do alto, e esse poder que alcança o coletivo, chama a dar continuidade à missão do nosso Senhor Jesus. Missão essa local, missão essa transcultural. Nessa oportunidade, com muita alegria, gostaria de convidar aqui a missionária Zilene. A missionária Zilene, ela é tradutora Machacali. Ela vai aqui brevemente trazer um testemunho, um relato daquilo que Deus tem feito por meio da instrumentalidade dela, também para nos incentivar a permanecer enganjados nesse projeto que nós já oramos, já fazemos parte, mas no momento agora nós ouvimos o relato da nossa irmã, depois estaremos orando e intercedendo por missões, tanto a missão local quanto a missão transcultural. Bom dia, irmão. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Sensação do Espírito Santo e a integração do Espírito Santo. Eu me microfone para ela, então eu vou falar assim no microfone. Você vai me ouvir. Eu já sabe, eu me conheço da testa. Só que quando eu quero o microfone, eu não solto. Né, pastor? E ele falou que é só 5 minutos. Os 5 minutos, eu só quero falar que essa é a cartilha Machacali. Ela vai passar, tipo assim, o pastor Hugo vai pegar, vai dar só olha assim, aqui a Carol vai pegar, dá uma olhadinha assim, mas se você quiser ver com mais calma, você me procura. O que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando o conteúdo bíblico dentro da cartilha Machacali, para que ao mesmo tempo que o professor alfabetiza o Machacali ou outra língua, ele vai estudando a Bíblia com ele, certo? Nós estamos nisso desde 2012, 11 anos que nós estamos trabalhando nesse processo. E esse final de semana, a irmã Zilene veio para a gente trabalhar os livros Machacali, porque ali é só leitura, tem que fazer exercício de escrita. Ela é a autoridade máxima de tradução. Se eu olhar isso aí, eu não sei nada. Mas ela é a tradutora e ela nos ajuda. Muito obrigada, irmão, por estar aqui conosco. Bom dia, das paz. O Senhor esteja com cada um, realmente. Se você entrou por aquela porta, cada domingo, cada vez que você vem ao culto, você entra pelaquela porta. E você chega com toda aquela perturbação da semana, com todas as dificuldades. Eu achei o cantinho do refrigério. Não sei se você já achou. Essa é a segunda vez que eu venho aqui. Quando nós terminamos de fazer as cartilhas, de deixar em ordem, eu vim aqui e nós tivemos um culto, né, de agradecimento a Deus. E eu fui até convidada à casa do pastor, lá também uma reflexão junto também.
e na época foi uma bênção. Mas o refrigério maior, sabe qual é? Quem pode dizer qual é a sala do refrigério? A sala de oração. E na sala de oração, eu já havia escolhido o verso, eu acho que não foi um verso, um versículo bíblico que eu escolhi, foi ele que me escolheu desde o ano passado. Toda vez que eu volto, o Senhor fala, brilha, Silene, brilha nas trevas, brilha, brilha, brilha. E o versículo, irmãos, é Mateus 5. Mas a casa, a sala de oração ali, mostra uma coisa que me chamou a atenção. Lá em São Bernardo do Campo, São Paulo, eu sou membro da Igreja Batista de Jordanópolis. Ali no Jordanópolis, São Bernardo. Saí de lá com 19 anos, fui para Ribeirão Preto fazer o seminário. Terminei os 4 anos de seminário e fui para o Mato Grosso fazer o curso de sobrevivência na selva, Chequina. Ali foi pela Missão Novas Tribos do Brasil. Depois que terminei, aí eu vou usar terminamos, porque lá conheci meu esposo, nos casamos, fizemos 6 meses de aconselhamento pós-casamento. Ficamos ali 6 meses em Mato Grosso, em treinamento. Depois nós fomos para Goiás, Vianópolis, onde nós tivemos o curso linguístico, transcultural, fonético, antropológico. E nós tivemos todas as técnicas que precisávamos para o aprendizado da língua, da cultura e para um futuro ministério de proclamação do Evangelho. Porque o trabalho não é feito só chegar lá em português e fazer. Então, todos nós fomos preparados para chegarmos no lugar. Mas o que me chamou a atenção? Você vai falar, não se lembra só de oração, o que chamou a atenção? Quando eu cheguei lá, eu vi assim, Jerusalém, BH. Não está lá? Samaria. Tem 8 povos minoritários que precisam ouvir do Evangelho. E aí eu estou aqui com uma mulher samaritana. Eu estou aqui dizendo a vocês que eles também merecem. O nosso povo Machacali e todas as etnias de Minas Gerais merecem, precisam ouvir o Evangelho. Um Evangelho que não seja entregue em folhetos. Folhetos. Mesmo se tiver uma tradução pequenininha, que não seja somente isso. Um Evangelho que não seja somente social. Olha, eu fui lá visitar e estão passando fome. Eu vi ali também cestas. E ó, irmãos, temos que contribuir com cestas, porque é através disso que nós chegamos aos corações. Precisamos contribuir. Os irmãos estão certos nesse ministério também social. Também, na semana passada, a irmã Elsa, ela colocou no nosso grupo Machacali, ali, no nosso grupo, que estavam lá em Ladainha, perto da Alfomotome, um grupo da missão Tairu. Eles estavam lá em oração, ajudando, ensinando a fazer horta. É ministério? É. É social? É. Mas também é a palavra de Deus. Porque a gente fica na igreja aqui em Jerusalém, cantando sobre comunhão, sobre amor, sobre perdão. E a gente esquece que Samaria precisa de tudo isso. Ela precisa de comunhão. E daqui para lá, de lá para cá. Ela precisa de estar em comunhão com cada um. E a forma de nós termos essa união e comunhão é somente através de Jesus Cristo. E é somente através da língua revelada, da palavra revelada. Estive em curso agora da Missão Novas Tribos do Brasil, ao nosso meio, e nós estávamos estudando sobre a antropologia de acordo com o ensino bíblico transcultural, que é o ensino bíblico fundamental, o IBF. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, e eu estou realmente, irmãos, diante de Deus com temor e tremor, para aplicar isso na minha vida lá. Que eu possa realmente mostrar para o povo a necessidade de ter uma comunhão real com Deus. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal, relacional. Não é aquele Deus que a gente deixa lá na gaveta, passa a semana trabalhando, passa a semana fazendo as nossas coisas, e depois chega no domingo,
Deus é maravilhoso, nosso Deus é tão grande, oh, glória a Deus. Não é esse Deus. Você não pode apresentar dessa forma a Deus. Você precisa apresentar no seu dia a dia. Não sabeis, sois o tempo. Quando eu era pequenininha assim, fui criada na Igreja Presbiteriana Independente, em Joanópolis, São Paulo. Eu era desse tamanhozinho, pequenininha. E o missionário norte-americano, Senhor Leroy, e a esposa dele, Jane, eles cantavam essa musiquinha com a gente e falavam assim: ó, o templo não é isso aqui, é você. Quando você sai, você vai à igreja na vida. Você tem que ser bênção na sua escolinha. Você tem que ser bênção no seu trabalho. Você precisa irradiar quem? Deus. Irmãos, então o trabalho transcultural é isso. É viver Jesus onde você está. Mas na hora de falar, você precisa da palavra de Deus na língua deles, porque é a língua que fala o coração. Então eu quero deixar um verso aqui, que está em Mateus 5, que diz assim. Olha só. Começando no verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, se vocês, como Jerusalém, não fizeram uma diferença na vida de Samaria, daqueles samaritanos, mas, irmã Silene, calma aí, você está misturando as coisas, irmã Silene. Você está em Samaria, nós estamos em Jerusalém. Mas vocês podem estar lá também através da minha vida. Se vocês confiarem que o Senhor tem dado esse ministério, a palavra dele para Samaria, para os Machacarim, vocês podem fazer parte. Ah, mas não é a PMT, não é a nossa associação. Ah, não é a Associação Batista. Não. Eu estou lá há 32 anos e nós temos a missão Novas Tribos no Brasil. É uma missão representativa, que nos representa e a gente representa eles. Mas a parte financeira, o que ajuda para que os tradutores TIB, que são os tradutores indígenas, continuem traduzindo a palavra de Deus, é através de ofertas e doações, ofertas, para que eles sentem e possam fazer esse trabalho. A língua tem que ser do coração deles, para eles. E precisa ser feito por eles. Eu estou junto, sou uma tradutora, estou me capacitando cada vez mais para que eu possa estar mais tempo com eles. Nesse momento estou ligada à Missão Nova Silva no Brasil e vou continuar ali, mas eu estou ligada a Deus, o grande Deus, amém? O nosso Pai. E eu acredito que aqui no verso 14 diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu fui construída, eu nasci em 64 e eu sou uma cidade. O Senhor tem me construído dia a dia. E eu estou lá, o que tem mais lá não tem. Quem conhece a região de Tel no outro estado? E eu estou lá. Lá tem antropólogos, lá tem pastores, lá tem igrejas, tem pessoas, tem tribos. E só Machacali são 5 terras indígenas. Eu estou lá. É certo? Esconder? É certo? Não fazer? É certo? Você está aqui como luz do mundo e você não brilhar? Você não ser aquela cidade de refúgio que eles precisam? Da mesma forma que vocês precisam ficar firmes aqui, nós precisamos estar firmes aqui, para que o Evangelho chegue em Samaria. Pedacinho dela, nós estamos falando da etnia Machacali, onde mulheres e homens falam a língua Machacali. Temos alguns que falam português, alguns que estão trabalhando para o Estado, para o governo, mas a maioria só fala Machacali, na terra indígena Pradinho, Bertópolis, Minas Gerais. E aqui só terminando, né? E também ninguém acende uma cadeia e coloca debaixo de uma vasilha. Aí eu volto para mim. Será que eu tenho que estar lá de ser luz e eu vou ficar me apagando? Deixa um pouco. Eu vou estar lá dando uma cesta básica. Irmãos, vamos na cesta básica, eu vou dar.
Irmãos mandam. Irmãos, manda pasta de dente, escova de dente. Os irmãos não é fácil mudar isso. Todo mundo pode, vem, não. É pontual, acontece só aquela vez e acabou. Mas, irmãos, o que eu estou propondo a vocês, o que eu estou desafiando a vocês, é colaborarem e ajudarem para que indígenas, tradutores indígenas sejam formados e para que eles estejam comigo nesse tempo integral na palavra de Deus. Amém? Amém. Eu estou sendo direta, objetiva. O pastor falou que seriam 7 minutos, eu falei para a irmã 5 minutos, porque aí ela também iria diminuir. Mas assim, né? Assim brilha a nossa luz diante de quem? Diante do vosso Pai. Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu tenho certeza que aquilo que a gente faz para a obra do Senhor não é em vão. Quando eu entrei também, eu sou bem observadora, eu vi ali da PNT, casais e casais de missionários que a igreja com certeza tem colaborado e ajudado. O que seria ter pastora Daíde Mancilene, uma fotinha ali, e vocês participando de uma grande obra? Não é pela fotinha, mas sim pelo sustento para que eles possam ouvir o Evangelho. Irmãos, é uma obra imensa, mas nós temos um Deus tão grande e não há outro como o nosso Deus. Amém? Amém. Agora nós vamos para outra parte, pastor. Nós vamos completar agora. Pode? É o louvor. Porque tudo isso a gente faz pregando o Evangelho para que eles cantem esse louvor também, juntamente com todos. Amém? Deus maior, não há Deus menor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Nós podemos ouvir os machacalitos ao Shiwa tocar, ao Shiwa tocar checar, ao Shiwa é nóis, Deus tocar Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo em minha feliz, tudo que não sou sorrindo, tudo como eu tava até me sorrindo. para o céu. Para o céu, louvor, Ao Shiwa é nóis. para o céu, para o céu, para o céu, louvor. Tocar, chegar.
Não tem outro. Deus é o Todo-Poderoso. E eles precisam ouvir desse Deus, continuar ouvindo sobre esse Deus. Temos já irmãos em Cristo que estão ajudando na tradução. Mas como vocês, eles também são assediados pelo trabalho, pela vida secular. E muitos precisam fazer suas roças, precisam estar durante o dia todo pescando, fazendo uma coisa e outra. Assim como vocês pescam, como vocês fazem roças, através da cultura que vocês têm e buscam o sustento. Os Machacali também têm a rotina deles de buscar o sustento. Mas nós estamos falando aqui de alguém que trabalhava em São Bernardo do Campo, técnico de enfermagem, trabalhando no hospital, Assunção, com os meus 17 para 18 anos, que naquela época era tão fácil a gente iniciar um trabalho. E um dia eu tive que parar e falar o que é prioridade na minha vida. Eu quero falar do amor de Deus entre os indígenas. E Deus me levou lá. E agora nós temos Machacali querendo e precisando sentar para traduzir Bíblia. O que você vai fazer? Você pode dividir a sua pescada? Você pode dividir a sua roça? Você tem interesse em contribuir, ajudar nesse ministério? Converse com seu pastor. Procure saber como você pode estar ajudando. Uma diária de um trabalhador de tradução são R$90. Eu não sei quanto é a sua diária, mas eu sei que ali há uma necessidade maior. Que os irmãos sejam abençoados e pensem sobre isso, e é algo para toda a vida servir ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aproveitar esse momento para nós exercitarmos na intercessão. Vamos aproveitar esse momento que é congregados, que nós tomamos a ciência e que nós quebramos aquele orgulho que tenazmente nos assedia. Congregado, nós percebemos que a nossa missão ela é concomitante. Ela é aqui em Jerusalém e também ela é até os confins da terra. Nós fazemos isso ao mesmo tempo, olhando a nossa missão local sem perder de vista a nossa missão transcultural. Então, 3 motivos de oração agora para a nossa intercessão. Primeiro motivo, nós vamos orar pela missão transcultural, vamos orar pelo ministério da missionária Zilene, principalmente pela tradução dessas cartilhas, da palavra de Deus na língua Machacali. Nós também vamos orar pela nossa missão local também. A nossa irmã, ela está empenhada nessa missão transcultural, mas ela está ligada a uma igreja local. A missão transcultural não se faz desprendida da missão local. A missão local que envia, a missão local que ora, que participa, que envia, que vai. Então, essa dinâmica estrutural que Deus escolheu para nós fazermos. Então, pensando na nossa missão local, nós pensamos na nossa igreja como uma igreja organizada, e nós lembramos que nós temos uma estrutura de oficiais, que nós estamos prestes aí à chegada das nossas eleições para presbíteros e para diáconos. E nós consideramos também que esses homens oficiais colaboram para a missão local, a missão nossa aqui em Jerusalém. Então nós vamos orar também, pedindo graça a Deus, iluminação. Vale sempre lembrar que nós temos uma vaga para presbítero, o mandato do presbítero Afonso termina agora na metade do ano. Você pode indicá-lo novamente, lá fora tem uns formulários, tem a urna para você depositar, ou pode indicar outros irmãos. Nós temos 8 vagas para diáconos, lembrando que os irmãos podem ser indicados novamente, são os irmãos que já venceram os mandatos ou estão para vencer. São eles, o diácono Carlos Eduardo, Cadu, o Ítalo, o diácono Leonardo, o diácono Sérgio e o diácono Marcelos. Eles podem novamente ser indicados, ou vocês podem indicar outros. Nós temos lá 8 espaços para indicação. Quem não fez ainda, no término do culto, participe e exerça aí a sua função como membro da igreja local. E por fim, nós vamos orar também e consagrar a nossa vida para esse momento de dízimos e ofertas, que é uma das formas de nós contribuirmos para a missão. A irmã bem lembrou,
no quadro missionário lá fora, nós não só oramos com eles, mas também nós contribuímos quando nós fazemos a redução fiel dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, intercessão do projeto, né, de tradução Machacali, pelas eleições e também consagrando nossa vida para o momento de dízimos e ofertas ao Senhor. Se põe de pé, por favor, vamos fazer essa oração. Em seguida, você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Ó Deus, graças nós rendemos ao Senhor, porque o Senhor confronta o egoísmo que tenazmente nos assedia. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos chama para a realidade da missão que o Senhor tem para nós. O Senhor nos chamou para vivermos como igreja, em que nós precisamos, ó Deus, intencionalmente, ó Deus, olhar para o outro e perceber, Deus, a nossa missão, ó Deus, que a nossa missão, ela transcende a nossa cultura. A nossa missão, ó Deus, chega nos povos menos alcançados. A nossa missão, Deus, chega, Deus, nas chacaris, e que precisam, Deus, também de ouvir a Tua palavra na língua deles, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, desperte, ó Deus, tradutores, ó Pai, para esta obra. Ó Deus, quem sabe Deus possa estar orando, ó Pai, aqui agora, neste momento, algum futuro tradutor, ó Pai. Ó Deus, faça essa obra em nome de Jesus. Ó Deus, levanta recursos, Deus, para também pagamento das diárias, despesas, ó Deus, desse projeto tão abençoador. Ó Deus, continue fortalecendo também cada um dos envolvidos, que eles não venham desanimar, ó Deus, frente aos desafios, mas que possam receber um renovo da parte do Senhor diariamente, Pai. Ó Deus, nós também te clamamos, ó Pai, pela missão que nós temos, missão local, uma igreja local. Essa igreja aqui também é uma agência missionária. Nós clamamos ao Senhor pela manutenção da igreja, nós clamamos ao Senhor pelos homens que o Senhor tem levantado para serem líderes oficiais, ó Pai, nessa igreja. Nós clamamos pela eleição, ó Deus, de presbíteros, de diáconos, que o Senhor possa, Deus, revelar para nós, ó Deus, abrir nossos olhos espirituais para podermos enxergar aqueles homens que o Senhor mesmo já chamou, Deus. Que o Senhor possa dar disposição, ó Pai, no coração daqueles que estão sendo chamados, indicados, para responder com eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, nós também aproveitamos esse momento e consagramos a nossa vida ao Senhor, reconhecendo, ó Deus, que o nosso anseio do coração é que o Senhor se agrade de nós, antes de nossas ofertas e do nosso dízimo. E que o Pai, que o Senhor possa graciosamente receber nossos dízimos e nossas ofertas, e trabalhar, Deus, nos dê sabedoria para administrar, que possa ser de fato convertido, Deus, para a grande obra que o Senhor tem feito no meio de nós, no meio do teu povo, chamando os teus eleitos para a glória do Senhor. Assim, ó Deus, nós te pedimos, crendo no poder de no nome de Jesus. Amém. Quero levantar as minhas mãos.
Amém, aleluia. Glória a Deus. Tudo bem que nós estamos de pé, vamos orar pelas crianças, vamos dar continuidade ao culto que precisava do Senhor lá na salinha. Deus, gratos somos ao Senhor pelos pequeninos, pelos filhinhos da aliança, por estes servos do Senhor. O Senhor tem chamado para junto de ti. Ó Deus, que em nome de Jesus, a palavra do Senhor ministrada ao coração deles, ó Pai, nesta manhã, possa, ó Deus, achar guarida, possa achar local, ó Deus, possa achar um coração como uma terra, Deus, adubada, regada, Deus, pronto, Pai, para germinar a tua palavra. Que o Senhor possa operar, ó Deus, crescimento na graça e no conhecimento deles, que eles possam amar o Senhor cada dia mais e já despertar o senso da missão que o Senhor tem para o coração deles, ó Pai. Abençoe, ó Pai, o departamento infantil, coragem, Deus, em nome de Jesus, as tuas servas, põe a tua palavra na boca delas, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade, né, à nossa minissérie de pregações no mês de janeiro, Academia da Alma. Hoje nós vamos pensar no terceiro sermão, com esse grande tema, e hoje a base desse sermão está no livro aos Hebreus, capítulo de número 10, do verso 19 até o verso de número 25. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, do verso 19 ao 25. Assim diz a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Pai, mais uma vez, em tua presença, nos aproximamos com temor e tremor, mas também com plena liberdade, como a tua palavra nos chama para fazer. Liberdade é essa, Deus, que nos coloca, Pai, prontos para ouvir a tua palavra, com reverência, com temor,
nos colocamos diante da tua presença para sermos ouvintes operosos da tua palavra. Ouvintes, ó Deus, que buscam pôr em prática tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem nos chamado para fazer. Deixe, Pai, é o nosso pedido, Pai, para a vida de Deus, Pai. Hoje, para você, nós. Meus irmãos, estamos em guerra, né? Em guerra espiritual. Se nós não ficarmos ligados nisso, nós vamos viver no som da indolência para o resto da vida. Se nós não prestarmos atenção no que o Senhor tem para falar ao nosso coração, e quantas aves de rapina estão tentando assim, resgatar, arrebatar essa semente do nosso coração, vocês não têm ideia. Então, por favor, peço aos irmãos, como pastor de vocês, encarecidamente, concentrem-se, busquem o foco, entendam que nós precisamos exercitar mais do que nunca nessa palavra, que nós precisamos ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração. Amém? Vamos fazer esse compromisso? Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos nessa caminhada, pensando aí na academia da alma, pensando que de fato nós vamos ter que exercitar a nossa mente, a nossa concentração, as nossas atitudes, as nossas atividades. Para quê? Para se tornarmos mais piedosos, para nos aproximarmos mais do Senhor como crentes que agradam ao nosso Deus, para termos mais comunhão com o Pai e para de fato nós exercermos aquilo que Ele tem nos chamado para fazer. Semana passada eu olhei muito atentamente, que antes de falar dos marumbás, não tinha aqui, eu fiquei à vontade. Mas essa semana eu vou falar de uma aventura minha na academia, quando por duas tentativas frustradas aí, passou um pouco mais de um mês a minha atividade lá na academia, mas eu lembro que na primeira semana eu ficava muito atento ali ao que o instrutor falava. Então o instrutor foi bem claro: olha, se for fazer esse exercício aqui no supino aqui, você precisa de fazer sempre com alguém por perto, você está no início ainda. Então você vai fazer os movimentos que eu estou te falando, sempre auxiliado por alguém. E a primeira semana foi uma maravilha, foi dessa forma. Na segunda semana, eu já chegava, assim, olhava naquele espelho assim, já contemplava assim, tentava ver se houve já alguma evolução, aquele negócio todo. E aí eu estava malhando em dupla com o meu cunhado, e aí teve um momento que meu cunhado saiu para ir ao banheiro, e eu fiquei sozinho lá. Ao invés de esperar ele, eu olhei para o lado e vi que os mais fortes estavam sozinhos lá malhando. Quem estava lá com auxílio eram os mais magros do que eu ainda. Aí eu pensei: não posso ficar para trás, não, tem que seguir o passo daqueles caras lá. E fui tentar fazer o supino sozinho. E nessa que eu me aventurei, depois do quinto levantamento por peso, o braço já começou uma tremedeira, mas uma tremedeira, e eu pensando assim: agora, ou esse negócio vai cair no meu peito, ou eu vou me aventurar em colocar ele no suporte atrás, mas ele pode escapar e bater na minha cabeça. E aí o Senhor, misericordioso, providenciou, meu cunhado chegou na hora e deu o suporte lá, eu consegui terminar a sessão. Irmãos, esses exercícios físicos, eles têm, a maioria deles tem o seu lado individual. Você pode fazer os exercícios individuais e tudo, mas tem exercício físico que nós exclusivamente precisamos fazer de forma coletiva. Não dá para fazer sozinho. E assim também, meus queridos, desta mesma forma, nós temos também um exercício espiritual, o exercício da alma. Nós temos características também do exercício da alma, que são características individuais. Nós falamos no primeiro domingo sobre exercita-te na palavra. A palavra nós podemos tanto ter o nosso momento devocional, a sós com Deus, ali debruçados sobre a palavra,
mas também nós não podemos negligenciar o momento coletivo, o momento de estudo, o momento de pregação. Nós precisamos vivenciar também isso de forma coletiva. O momento de intercessão, que foi no último domingo, nós podemos fazer isso no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, ter aquele momento em secreto com Deus. Mas há também momentos que nós somos chamados para o clamor coletivo, para a intercessão coletiva. Agora, esse exercício que nós vamos falar hoje, ele é exclusivamente coletivo, ainda que alguns não concordem. Hoje nós vamos pensar no exercita-te na congregação. E é possível fazer esse exercício sozinho? Será que é possível? Eu quero te dizer que muitos tentam nos nossos dias hoje, e muitos já tentaram fazer isso lá no primeiro século. E esta é a exortação aqui do escritor aos Hebreus. O problema aqui desse texto que nós vamos olhar, e nós vamos pensar aqui hoje numa estrutura diferente. Hoje eu vou fazer um expositivo clássico, vou fazer de 4 páginas aqui. Nós vamos perceber em primeiro lugar qual é o problema desse texto. Qual é o problema aqui dessa perícope? Qual é o problema apresentado nesse grupo de versículos que vai do 19 ao 25? O problema levantado aqui no texto, o problema levantado aqui pelo autor aos Hebreus, é que muitos irmãos estavam deixando de congregar. É que muitos irmãos estavam deixando de praticar esse exercício da congregação. E nós precisamos perguntar assim, o que levou esses irmãos a fazer isso logo no início? Nós estamos falando aqui do primeiro século ainda. Nós estamos falando aqui poucos anos depois de inaugurar de fato o cristianismo como nós conhecemos nos nossos dias hoje. O que levou isso? Nós olharmos para o texto, nós vamos pensar aqui o que levou a esse problema aqui que o autor se propõe a tratar. Volta os seus olhos para a Bíblia, perceba aí que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui que temos claramente aqui 3 exortações feitas pelo autor aos Hebreus. Nós percebemos a primeira aí no versículo de número 22, quando ele diz: aproximemo-nos. A segunda, no verso de número 23, guardemos firmes. E a terceira, aí no verso 24, consideremos-nos. Essas 3 exortações, elas mostram aqui o autor contrapondo algumas posições daquele povo, daqueles cristãos recém-convertidos do judaísmo estavam lidando ali. E nós podemos perceber aqui que essas 3 exortações, elas dão um norte para nós entendermos por que eles estavam deixando de congregar. Por que eles estavam deixando o exercício da congregação? Por que eles estavam deixando de lado isso? Primeiro, nós vamos perceber aqui, no verso de número 22, esse apelo aqui do autor, chamando eles para se aproximar com sincero coração. Irmãos, se nós pensarmos aqui no contexto do livro aqui dos Hebreus, nós vamos perceber que é uma carta que ela foi direcionada principalmente para crentes que antes eram judeus, crentes que antes estavam na prática ali do judaísmo e que tinha alguns conceitos em mente. Então, quando nós vamos olhar para historiadores falando sobre esse texto, nós vamos pensar que é possível sim, essa definição que eles trazem, que em primeiro lugar, parece que o que influenciava esses homens e essas mulheres de deixar a congregação dos santos, de deixar de se reunir como igreja do Senhor, em primeiro lugar nós podemos pensar que talvez pudesse ser o vislumbre que a religião judaica tinha diante do Império Romano. Se nós lembrarmos aí, aquele povo ali, eles eram constituídos de 3 esferas. Se nós pensarmos ali que a administração imperial ali era feita pelos romanos, a religião era feita pelos judeus e o pensamento, a filosofia era grega. Então,
quando se olhava para a religião, daquela época eu falava religião, que tinha mais destaque, que tinha mais glamour, que tinha mais pompa, que tinha mais apoio, era o judaísmo. Então, em primeiro lugar, nós podemos pensar nisso, olha, esses irmãos pararam de congregar porque começaram a olhar para trás e a lembrar da sua ex-religião e começou a pensar, mas o cristianismo é mais simples, lá tem mais pompa, os sacerdotes têm aqueles aparatos sacerdotais, tem uma aceitação maior, é o que hoje é a religião do momento. Mas não só isso também. Quando nós vemos esse apelo aqui, aproximemo-nos, é porque o que tinha formatado na cabeça daqueles irmãos é de fato a figura aqui que o autor dos Hebreus está usando, é a figura lá exatamente do tabernáculo, é a figura lá do santuário, é a figura lá do lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Nós estamos martelando esse tema aqui, e esse tema cada vez mais ele fica mais claro na nossa mente. Então, somente um entre a nação tinha esse privilégio e de fazer isso uma vez no ano. Aqueles integrantes daquela religião, eles eram totalmente dependentes de uma pessoa para chegar aos Santos Santos. Lembram lá dentro dos aparatos do sumo sacerdote que tinha lá o nome das 12 tribos? Então, quando ele entrava representando. Então havia essa dependência. Aqueles irmãos não estavam com a mente preparada, não estavam seguros ainda o bastante de fazer isso e de entender que o véu já rasgou, que o acesso está livre pelo sangue de Jesus. Então eles ficaram ainda naquela dependência de alguém. Então aproximemo-nos. Outra coisa que esse aproximemo-nos chama a atenção é que, segundo relatos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e entrava amarrado por uma corda no pé. Porque se ele fizesse algum procedimento ali fora do que Deus tinha prescrito, o que acontecia com ele? Ele era fulminado. Então tinha que puxar pela corda, porque ninguém podia entrar lá. Quem entrasse lá, o que acontecia? A mesma coisa. Então havia esse tremor de ser fulminado, de entrar na presença de Deus, considerando a condição pecaminosa. Vamos acompanhando o meu raciocínio. Primeiro, que levou eles lá, talvez o glamour, a pompa da religião. Depois, nós pensarmos nessa questão de depender de uma pessoa, dependência de uma pessoa, e depois de olhar para a sua condição e perceber: eu sou indigno, de fato somos todos indignos, então eu não tenho segurança de por mim mesmo entrar lá, eu não tenho segurança de estar lá, então eu preciso voltar para alguém que me representa. Estão comigo aí? O segundo aqui, o segundo chamado que guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Esse vacilar aqui é retroceder, é voltar para trás. Essa carta aos Hebreus aqui, a tônica, quase 100% das vezes que o autor que usa a palavra pecado, estão cometendo pecado, estão pecando, ele está se referindo ao pecado da apostasia, de voltar para trás. Então, agora ele coloca aqui sem vacilar. O vacilo que maior seria o quê? Voltar para trás. Uma vez que conhecemos a realidade, uma vez que conhecemos de fato o novo e vivo caminho, retroceder para o caminho antigo. Então, a segunda advertência que guardam firmes a confissão da esperança sem vacilar, e quem fez a promessa é fiel. E aí o que está acontecendo também com esses irmãos? Além disso, aquilo que eles experimentaram, a doutrina bíblica que eles receberam, de fato não tinha achado um lugar especial no coração deles, a ponto de movimentar as ações deles, mesmo diante dos riscos que eles estavam correndo naquele momento. Se nós lembrarmos, esse povo aqui, eles já tinham iniciado uma perseguição. Não era ainda a perseguição generalizada do Estado, do Império Romano contra eles, ainda não. Tinha alguns focos regionais, sim, dessa perseguição,
mas a perseguição maior aqui era empreendida pelos próprios judeus. E esta perseguição aqui, nós percebemos no texto, no próprio capítulo de número 10 aqui, que gerava algumas implicações diretas na vida deles. Olha aí a partir do verso de número 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande o quê? Luta. Estava passando por grande luta e sofrimentos. Ora, expostos em espetáculo, faziam um espetáculo de humilhação, tanto de opróbrio, de humilhação, gerando vergonha neles, mas também gerando tribulação. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, estava havendo já prisões já, por isso que eu estou falando que já tinha algumas perseguições estatais, localizadas, porque somente o cara humano podia prender, então já havia ali algumas perseguições do Estado, guardando essas informações. Mas não só isso, não só encarcerados, mas olha o que acontecia, com alegria, o espólio dos vossos bens. Olha, já estava vendo ali também a retenção de bens, de finanças, de propriedades, já estava vendo ali a retenção. Então lá, você é cristão, então nós vamos recolher os seus bens. Então tudo isso aqui estava influenciando os irmãos ao que? Deixar de congregar. E por fim, consideremos-nos também uns aos outros, a consideração mútua, a consideração com o corpo estava sendo deixada de lado e a individualidade estava se destacando no meio deles. Então, quais são os motivos que levaram aquele povo a parar ali de congregar? A pompa da religião antiga, a dependência de um sacerdote, a sensação sem confiança da sua indignidade, os sofrimentos, as perseguições, o não guardar a promessa daquele que é fiel, porque estava dando ouvido de novo à doutrina da antiga aliança, a retenção de bens. Então tudo isso é o que estava influenciando aquele povo a deixar de congregar. Então qual é o problema aqui do texto? O problema do texto é que o povo de Deus estava deixando de congregar, estava deixando de se reunir. Em templos, ali ainda não havia templos. Os templos foram só no quarto século. Eles se reuniam em casas, eles se reuniam em praças. Nós temos relatos até da reunião deles lá na praia, com Paulo. Nós temos relatos de reuniões em cenáculos. Nós temos relatos de reuniões até em cemitérios. Então, esse congregar era o ajuntamento do povo de Deus. O congregar, especificamente, não é essa estrutura que nós temos aqui. Ainda que nós devemos valorizar, porque isso é bênção, que nós temos um lugar adequado. A gente vai se reunir no cemitério, seria mais... já traria mais desconforto. Então, glorifiquemos a Deus que nós temos a estrutura hoje, mas o peso aqui é essa reunião, esse congregar, esse estar junto, em volta da palavra do Senhor, adorando, bendizendo a Deus, crescendo, se edificando. É esse momento aqui que aquele povo estava abrindo mão, e esse é o grande problema do texto. Pararam de exercitar na congregação. Ok? Os problemas nós vimos quais são. Então, se nós vimos qual é o problema lá do texto, nós precisamos agora fazer esse transporte. Qual é o problema nosso hoje aqui? Qual é a identificação que nós fazemos hoje? Será que tem pontos de contato? Será que hoje também esse movimento desengrejado não diz muito o que era essa prática lá? Os desengrejados hoje, eles alegam algumas coisas que nós vimos aqui nos pontos destacados que eram talvez motivos pelos quais os irmãos lá estavam deixando de congregar. Os desengrejados hoje, eles, num certo ponto, eles também olham agora para esse momento da história e percebem que
saiu de linha esse negócio de igreja organizada. A igreja organizada hoje é olhada de forma pejorativa. Tem uma palavra que foi arrebatada aí por esse mundo que faz oposição a Deus. Nós deixamos essa palavra ser vendida, mas é uma palavra muito cara, que é a religião, que é ser religioso. Se hoje eu quiser falar com vocês são religiosos, vocês iam pensar assim, esse cara está me xingando. Essa palavra, sorrateiramente, ela foi levada no sentido pejorativo. E hoje, as pessoas falam, não sou religioso, então eu sou desigrejado. Porque o não ser religioso hoje está em voga. O não ser religioso hoje está em moda. O não ser religioso hoje tem maior aceitação nesse discurso. Mas, meus irmãos, o próprio Tiago, ele fala de uma religião falsa e de uma religião verdadeira. Se existe a religião falsa, que é essa talvez que estão propagando aí, existe a religião verdadeira. Um dos teólogos que formam aí o nosso corpo doutrinário como presbiterianos, João Calvino, ele tem um ensinamento muito claro e que tem respaldo nas escrituras. O homem, ele fala que é um homem religiones, que é um homem que tem nele implantado é o sêmen religiones, né? A semente da religião plantada nele. Todo homem, ele tem esse desejo de adorar, e ele vai buscar adorar alguma coisa. Só que, enquanto ele não se direciona para o único que pode satisfazer o desejo de adoração, que é Deus, ele vai ficar batendo cabeça aí, vai ficar naquela angústia, naquela insatisfação. Então, todos nós temos essa semente da religião plantada dentro de nós. Então, todos nós somos, de fato, religiosos. Quando a nossa religião, ela, de fato, a religião que é esse relacionar com Deus, esse religar novamente ao Senhor, Deus, aí, de fato, é uma religião boa, verdadeira. Então, eu não vou ficar martelando esse termo, mas pensem primeiro em ser levado por essa conotação pejorativa. Porque religiosos, todos nós somos. O ponto é, você está religado a quem? Está religado de fato a Deus? A sua religião, ela é um relacionamento verdadeiro com Deus? Então isso é bênção. Ser religioso nesse sentido é maravilhoso. Então, desigrejado, um dos motivos que eles pontam, olha, não está na moda você estar dentro de uma igreja organizada, com a sua estrutura e tudo mais. Um outro fator que eles apontam é o fator de dizer assim, aí eles entram na contramão, talvez lá daqueles que eram da religião judaica, porque enquanto o pessoal da religião judaica estava inseguro, ainda estava ali pensando, não, nós somos dependentes daquele sacerdote, eles vão para totalmente contramão, eles falam assim, não, nós nos bastamos. E eles pegam um texto para basear essa fala deles, sabe qual é? É justamente o texto que fala o contrário da posição deles. Olha como que é a incoerência tática. O desigrejado, um dos textos que ele mais usa, é lá em Mateus 18, quando fala, onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então eles falam, então eu não preciso de estar na igreja aqui como nós conhecemos. Eu posso ficar em casa, e às vezes eu com minha família lá, eu e mais uma pessoa, o Senhor Jesus está no meio ali, pronto, se vai, a gente não precisa de mais nada, nós somos o bastante. Mas sabe qual é o problema disso? É que esse texto, principalmente esse texto, ele mostra uma base que está totalmente contrária disso. Porque esse texto, ele está ali na linha da disciplina, lembra? O passo a passo da disciplina que nós vimos. Se o teu irmão pecou contra você, o que você faz? Vai até ele, tenta argumentar e ganhar o seu irmão. Ganhar para quê? Para volta de quê? Da comunhão. Certo? Estão comigo? Não deu certo, chama mais um. Vai lá, tenta de novo, não deu certo. Chama a igreja. Certo? Olha a estrutura, gente. Olha a estrutura aí. Como que desengrejado vai chamar a igreja? Aí a estrutura. Aí depois ele segue falando, porque onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ele está dizendo o seguinte, gente, a presença do Senhor ali, ela fortalece, ela dá força para aqueles que estão buscando a reconciliação, exercendo o ministério da reconciliação. Então, o Senhor está presente, não tem coragem. Ah, mas eu sou tímido, eu sou retraído para fazer isso. O Senhor Jesus está do seu lado para garantir isso. E também para mostrar que onde há 2 ou 3 ali, as testemunhas ali,
o Senhor está presente ali para garantir também esse testemunho. Por quê? Porque se esse irmão não ouvir agora a igreja, ele vai ser considerado o quê? Agora ele vai ser considerado desigrejado. Certo? Esse é o ponto. Se ele se arrepender, ele volta. Senão ele vai ser considerado ímpio. E aí a disciplina chega até na sua última consequência. Como tem estrutura disciplinar sem a estrutura da igreja? Não tem como. Outra coisa que eles falam, mas o Senhor Jesus não instituiu uma igreja organizada. O Senhor Jesus foi aquele que chamou os apóstolos e agregou eles. E trouxe eles para viverem congregados, juntos. É o mesmo que deu a ordem: reúnam-se em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. É o mesmo que quando terminou o ministério aqui terreno, falou: toda a autoridade me foi dada, agora vai, prega a minha palavra, fazem discípulos. Como que eu vou fazer discípulos? Se igrejar dentro de casa. Então, irmãos, os argumentos, eles de certa forma se parecem com os argumentos lá dos irmãos, a qual a carta aos Hebreus primeiramente foi escrita, e alguns são argumentos novos. Sofrimentos. Esse é um argumento hoje para os nossos dias, para não congregarmos. Sim. Quantos hoje falam: mas eu não estou bem, eu não estou passando bem, mas eu estou com os problemas aí, mas a minha vida é uma confusão, vou resolver ele primeiro, depois eu volto com a comunhão. Já ouviram esse argumento? Já deram esse argumento? Nos nossos dias nós olhamos para isso, mas esse sofrimento ele me afasta da comunhão. Questão financeira, mas eu estou com uma dificuldade financeira, nem para congregar mais nada, nem para me devolver meu dízimo, minha oferta mais, que já está fazendo falta já. Preciso de. Eu vou chegar lá, vou ser desafiado a contribuir com a obra missionária, estou fora. Já estou começando a ter prejuízo. E os argumentos eles vão se multiplicando. Nos nossos dias nós vemos esse problema, meus irmãos, bem sinalizado. Será que o problema de não guardar a fé, de não guardar o conhecimento verdadeiro do cristianismo, também entra aí? Sim. Muitos que se afastam da comunhão estão se afastando, sabe por quê? Porque não entendeu direito ainda o Evangelho. Porque ainda não entendeu direito, recebeu, entrou no ouvido e saiu no outro. Aquilo ali, a forma real do que é ser igreja de fato, não ainda achou lugar, o seu entendimento ainda não molda a sua direção de vida. Acha que ainda está naquela de individual, do individualista, daquele sozinho e tudo. Então, nos dias de hoje nós vemos também o pessoal olhando para as pompas aí de outras religiões, fica pulando de galho em galho, olhando: hoje a onda do momento é essa, a onda do momento é aquela, a onda do momento da igreja é característica tal. E fica nessa também, porque não guardou direito a fé, a esperança, não entendeu direito ainda o que é. E um outro ponto aqui é essa falta de consideração. Hoje eu falo sempre que os pecados, eles são pecados desde a queda, mas volta e meia tem uns picos assim de pecados. O pecado de individualismo hoje no nosso meio parece que ele está lá em cima, as pessoas olham muito para cima. Então, vou deixar esse negócio de congregar, porque eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Eu quero viver minha vida tranquilo, porque eu estou bem com Deus, eu com Deus me basto, estou bem resolvido, não preciso de nada. Então, isso é falta de quê? Do entendimento do Evangelho. Então, olha só, problema lá no texto, problema lá entre aqueles que receberam primariamente esta carta, problema nos nossos dias hoje. Agora vamos voltar lá no texto. Quais foram as soluções? O que o autor propôs como solução para aquele povo? O que ele propôs como solução para aqueles que estavam abandonando o exercício da congregação? Bota os seus olhos no texto. Veja que ele já começa aqui, no verso 19, dizendo assim: tendo, pois, pois o quê? Está se referindo agora ao que ele disse do capítulo 1 até o capítulo de número 9. Tendo, pois, intrepidez para entrar no santuário dos santos e tudo mais. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, olha, tudo que eu falei até agora,
que eu quis intencionalmente mostrar a supremacia de Cristo. No capítulo 1, capítulo 2, sobre os anjos. No capítulo 3, até o capítulo de número 7, a supremacia ali sobre Moisés. Até o capítulo, do capítulo 3 ao capítulo 5, supremacia sobre Moisés. Capítulo 6, capítulo 7, ali a supremacia sobre o tabernáculo. Depois nós vemos até o capítulo 10 a supremacia sobre os sacerdotes, mostrando que ele é superior a todas essas sombras, todos esses tipos que eram apontados, tudo isso que aqueles homens estavam querendo voltar para cultuar. Ele está mostrando assim: em Cristo está a base primeira para vocês romper com esta prática, ou com essa falta de prática que é congregar. Cristo é o fundamento para vocês voltar. Por quê? Porque a partir de Cristo é que esse acesso ele foi aberto. Agora o autor vem refutando essa ideia deles. Ele vem mostrando o seguinte: olha, esse caminho foi aberto, irmãos. Então, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E ele está falando isso aqui, sabe quem? Irmãos. Esta palavra, se você que está me ouvindo aqui agora, ainda não entregou de todo o seu coração ao Senhor Jesus, essa palavra não é para você. Esse acesso ainda está fechado para você. Entrar no Santo dos Santos é prerrogativa dos irmãos, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E se você ainda não está entrando no Santo dos Santos, você não tem comunhão com Deus. E se você não tem comunhão com Deus, apressa-te, porque os dias estão se findando. E eu não quero colocar terror no seu coração, mas não posso negligenciar esta verdade. O Evangelho pregado é de fato um apelo ao coração do pecador que ainda não se arrependeu. Se está nessa condição, se arrependa-se hoje, para que você possa também, incluído aqui como os irmãos, entrar na família da fé e ter esse acesso aos santos dos santos. Então ele começa corrigindo isso, mostrando: olha, para os irmãos, aqueles que nasceram de novo, pode entrar com intrepidez. Intrepidez, que é sinônimo de ousadia, talvez não seria a melhor tradução. Talvez a melhor tradução aqui seria em plena liberdade. Então vocês têm uma plena liberdade para vocês entrar no Santo dos Santos. Aquele local que era de exclusividade do sumo sacerdote uma vez por ano, vocês podem entrar com plena liberdade. O acesso foi concedido por quem? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu. Aqui mostrando aqui a questão do véu, que foi rasgado de cima e embaixo, não de baixo para cima, de cima para baixo, porque foi o próprio Deus que rasgou e que abriu esse acesso. Nós não arrombamos esse acesso, é Ele que abriu esse acesso. Ele abriu por um preço alto, pelo sangue dele, pelo rasgado corpo dele. Então, e Ele que é agora esse grande sumo sacerdote que está sobre a casa de Deus. Então, presta atenção, essa palavra aqui também, casa de Deus, ali seria melhor dizer sobre a família de Deus. Então, se está inseguro, irmãos hebreus, que estão com saudade da sua religião antiga, estão inseguros por conta disso aqui, o acesso foi escancarado para vocês. Vocês podem entrar com plena liberdade. E outra coisa, que o que vocês mais precisam, em primeiro lugar, é o grande sacerdote, que é Cristo Jesus. Por que ele é o grande sacerdote? Porque ele administrou o sacrifício de forma perfeita, e ele foi o próprio sacrifício perfeito, que foi feito uma vez por todas. Então, o acesso está aberto. Aí, como que ele vem agora? Agora ele vai fazer o apelo. Então, diante disso, Cristo fundamento, está aberto o acesso para vocês. Verso 22, ele fala: aproximemo-nos. Como? Com sincero coração. Lembra a acusação no Antigo Testamento, que aquele povo adorava a Deus só de lábios, mas o coração estava longe de Deus? Ele está dizendo aqui, olha, nesse ato
vocês também vão valorizar o congregar. É nesse ato de fugir dessa tentação de viver uma religião falsa que adora somente com lábios, mas ingressar nessa religião verdadeira, nesse religarem com Deus de todo o coração. Então, ele vai chamando para isso, um sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Presta atenção aqui nessa fala. O que ele está dizendo aqui? A quem está tentando corrigir agora, sabe o que é? Aquela insegurança, aquela falta de fé nos méritos de Cristo, aquela falta de fé no sacrifício que foi feito uma vez por todos e foi feito com perfeição. Então ele está corrigindo aqui, está dizendo, olha, de fato vocês se aproximam com um coração sincero, está aberto aqui para vocês entrarem, entrem com o coração sincero, entrem de todo o coração, mas saibam que vocês são purificados da má consciência, sabe por quê? Porque nenhum de nós somos dignos de entrar, nenhum de nós temos essa dignidade, mas vocês foram lavados, e aqui ele usa essa figura do lavar com água aqui, que havia vários rituais de purificação com água no Antigo Testamento, ou com água corrente, um deles também era uma água ali que era entronizada ali, um pó ali de um cordeiro queimado, era jogado lá dentro, então essa água era feita o quê? Aspergida sobre o corpo, para causar neles o quê? Purificação. Mas se nós, quando entramos ali pelas portas ali, os diáconos aspergiram água com cinzas de cordeiro sobre nós, o que nós estamos fazendo aqui diante da presença de Deus? E aí está mostrando, olha, isso era sombra, isso era o antigo caminho, isso era para mostrar o que um novo caminho trouxe para vocês de verdade. Vocês foram aspergidos pelo sangue de Cristo, o verdadeiro Cordeiro. Então vocês podem se aproximar com ousadia, com intrepidez, ou melhor falando, vocês têm agora plena liberdade para entrar. Então aproximem-se, essa cisma aí, essa insegurança, não se trata de vocês. Vocês não estão aqui porque vocês são bonzinhos ou menos bonzinhos, vocês estão aqui pela bondade do Senhor Jesus. Vocês estão aqui porque foram purificados pelo Senhor Jesus. E é Ele que está chamando vocês para entrar. Então entrem. E aí Ele manda o povo entrar ali nessa confiança do sangue de Jesus. Aqui também traz essa ideia, né, do batismo também, né? O corpo lavado aqui mostra o seguinte, olha, esse acesso, ele também é para aqueles que receberam aquela graça, a aplicação da graça invisível no coração, que é externalizada pelo símbolo visível do batismo. Então, foi batizado, você está selado aqui, mostrando que está comprovando aquilo que invisivelmente foi feito no seu coração. Então, esse acesso está aberto. No verso 23, ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então aqui agora, ele está exortando também agora aqueles irmãos que parece que não entenderam direito o Evangelho. Aqueles irmãos que ainda estavam com aquela mente lá presa na religião passada e que não entendeu ainda que agora Cristo, Ele é a realidade das sombras, que Ele é um antítipo dos tipos, que Ele agora é a representação real daquilo que existe. Então Ele está falando, olha, guardem isso firme no coração, essa confiança, essa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, traz aqui agora para a fidelidade daquele que não é homem para mentir. Então ele corrige, olha, deixa de ser desigrejados, porque quem garantiu aqui essa esperança é fiel, por conta de Cristo. Cristo vai moldando isso aqui. No verso 24 ele fala: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor
e as boas obras. E aqui, ele começa a mostrar agora alguns fatores práticos desse congregar. Ele está mostrando, olha, vou refutar agora essa individualidade de vocês. Então, tem consideração uns pelos outros. O que refuta esse senso de não congregar é esse senso de individualista que bate no seu coração. Então, ele está assim, eu vou repreender isso agora, sabe como? Te trazendo a ter novos ares, novos aspectos de uma visão nova. Então, o que ele está dizendo aqui? Consideremos. Esse considerar aqui é muito mais do que esse considerar do português que a gente conhece, considerar um outro irmão. Esse consideremos aqui é um prestar atenção mais atentamente. É um olhar, é um prestar atenção, é um perceber mais atentamente. Então, olha o que ele faz, ó. Então, não deixe de congregar, refuta essa individualidade de vocês e tenha esse senso coletivo. Esse senso agora de ter a capacidade de olhar para o outro com mais atenção. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aqui ele usa duas expressões aqui para falar de um recurso da língua aqui que o autor usa, mas ele está mostrando exatamente isso. Olha, vocês fazendo isso, vocês precisam de olhar, com esse olhar mais atento, para quê? Para nos estimular um ao outro. Tanto você vai ser estimulado a agir com amor e exercer boas obras, misericórdias, ajudas, socorrer o irmão que está perto de você, quanto também estimular nele esse senso de amor e de cuidado também. E aí, esses irmãos aqui, pelo que o autor diz, alguns deles já faziam isso, mas não eram todos. Então, o chamado aqui é para que se chegue a essa unanimidade. Abra aí a sua Bíblia aí, vamos folhear um pouquinho. Olha, no mesmo livro dos Hebreus, no capítulo 6, no verso 10, olha o que o autor fala aí. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então aqui já está mostrando que essas boas obras, esse amor, ele é traduzido no serviço, nesse servir uns aos outros. Então você vê que vai fazendo cor aí com o nosso grande tema, né? Sacerdotes a serviço do reino. Então, o que refuta, irmãos, essa mazela da individualidade é essa prática aí do serviço mútuo. E isso também é uma expressão de amor. Um outro texto que mostra bem sobre isso está no capítulo de número 12. Dá uma olhadinha lá no capítulo número 12. Verso de número 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Presta atenção no que ele está dizendo aqui. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso da congregação, dessa comunhão, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. A raiz de amargura aqui é aquela expressão usada lá em Êxodo, quando ele diz assim que alguém faz alguma coisa errada, achando que vai dar certo no final. Essa raiz de amargura é diferente do que a gente entende hoje. Aquela pessoa que fala assim, ó, se isso acontecer, eu vou fazer aquilo, você vai ver. E crente que aquilo vai dar certo.
Se isso acontecer, eu vou sair eu vou sair do rol de membro da igreja, você vai ver. Eu vou viver bem melhor. Isso que ele está falando aqui. Então, olha, presta atenção no que ele está dizendo. No verso 15, ele fala: atentando diligentemente. Episcopeu, aqui no grego. Episcopeu, lembra alguma coisa? Você episcopeu, lembra de episcopato, né? Desse chamado do bispo, episcopeu. Então, essa palavra episcopeu, ela é uma palavra que tem, ela é uma palavra que ela é juntada em duas expressões numa só. Então, escopeu, né? Telescópio, que a gente conhece, entende? Ver, de visualizar. Então está dizendo assim: epi, por cima, escopeu, olhar com atenção, com foco. Ele continua dizendo: olha, rompa com esse individualismo e começa a olhar para o coletivo. Começa agora um episcopeu, olhar por cima, olhar atento, supervisionando, olhando com atenção a necessidade dos irmãos. Ele está dizendo: olha, isso aqui tem implicações práticas. Nós somos chamados para fazer isso. Rompa com esse negócio de desigrejado. Por quê? Porque você precisa ter atenção para os irmãos. Você vai ter atenção quando o povo de Deus está reunido, aonde o povo está. Isso é aqui no grande grupo, é nos pequenos grupos, é onde tem uma programação que está o povo de Deus reunido, ali está a congregação. Então é um momento que você vai olhar por cima ali atentamente. E aí você vai perceber algumas coisas. Você vai perceber, por exemplo, se alguém está caindo nessa questão aqui de estar sendo faltoso. Opa, o irmão está faltando, então não vou conseguir perceber. E a outra aqui, se ele está aí com essa amargura aí no coração aí, pensando em fazer alguma coisa e acha que aquilo vai dar certo no final. Então esse chamado aqui. E por fim, o que o autor faz aqui para corrigir essa falta de exercício da congregação, é quando ele de fato vai bem direto. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, nós já falamos porque esses costumes aconteciam. E aí ele vai trazer o que é o oposto de congregar. Então, o oposto de não congregar é congregar. Interessante, não é, né? O oposto de não congregar é o que está aí no texto aí, ó. Olha o que ele traz. E isso salta nossos olhos. Não deixe de congregar como é de costume de alguns, vírgula, antes, todavia, entretanto, faz totalmente diferente disso. Aí ele não fala congrega, ele fala antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aquela palavrinha que nós gravamos aí de cor, né? Admoestações é paracaléu, chegar junto, encorajar, exortar, confortar, consolar, aconselhar. Então, o contrário de não congregar é algo em ação. O que ele está dizendo é que não basta vocês, em vez de não congregar, virem congregar de qualquer jeito, sentar ali no banco, ficar, sair ali, correndo ali para fazer o almoço, daqui a pouco está na hora. Mas perceber, ter esse episcopel, olhar por cima, com atenção, perceber o outro, chegar junto, encorajar. E isso vai acontecendo aqui também. A ideia é que cada louvor que foi cantado, cada oração que foi feita, o testemunho que foi dado pela missionária, a pregação que está acontecendo aqui, tudo isso, meus irmãos, visa nos chamar para perto de Deus, nos encorajar, nos corrigir, nos aconselhar, nos reanimar, nos consolar. Não tem outro lugar que você vai achar essas coisas fora da comunhão com os santos. Você acha que em casa, sentado lá assistindo aquele programa seu favorito, eu vou ser confortado, consolado aqui de verdade? Não vai. É nessa congregar que nós vamos experimentar isso, mas isso chama de uma realidade. Ele termina esse momento com eles me dizendo: não é o congregar por congregar. O contrário de não congregar é
um paracaléu, é o chegar junto, é o chamar para perto, é o encorajar, é o exortar, é o consolar, é o aconselhar, é algo que nos chama para ser ativos nesse povo. Então é isso que ele faz. Então é isso que ele oferece para aqueles irmãos como solução para aquele problema. O que seria a solução para o nosso problema hoje? Como que nós, olhando para essas aplicações que o autor faz aqui para aqueles homens, pode corrigir essa ideia que nós estamos flertando hoje? Alguns, eu vou arrumar uma categoria nova aqui. Alguns são desigrejados praticantes. Só que alguns são desigrejados nominais, sabe por quê? Porque está lá e está cá, ele está no rol de membros ainda, mas de fato, na verdade, ele não é um membro ativo, como se pede. Ele não está fazendo o contrário de não congregar, ele só está vindo. E talvez hoje possa ser hoje o seu problema hoje. Talvez hoje, você ouvindo esse sermão, você deve estar com muitas justificativas na ponta da língua. Você pode estar dizendo assim, mas a minha vida está difícil. É porque você não sabe a quantidade de conta que tem para pagar. É que você não sabe como é que está a minha saúde. É que você não sabe como é que está a perseguição. É que você não sabe como está a fome do inimigo contra a minha vida. É porque você não sabe. É porque você não sabe. Mas Deus sabe, Ele conhece o coração. E eu me atrevo a dizer que aqueles irmãos lá no primeiro século, os problemas deles talvez eram mais expressivos que o nosso. E é delicado falar isso, né, que um problema de um superior ao outro, mas parece que a expressão da gravidade lá era maior, e esse texto foi escrito para eles. Para o ensino deles e para o nosso ensino também. Nós podemos olhar isso e confrontar isso com o coração. Será que de fato hoje nós estamos vivendo uma vida de desigrejados nominais? Ainda fazemos parte do rol de membro da igreja, mas na prática nós só sentamos e preenchemos o banco e saímos? E se isso é uma verdade, a exortação da palavra de Deus serve para nós também. Para ter esse olhar episcopal, né? Esse que olha por cima, com atenção, que se envolve, que participa, que mete a colher na vida do irmão. Isso parece contraditório, mas é isso que a palavra de Deus nos chama. É esse chamar para essa chegada perto, para essa encorajar, para esse exortar, para esse corrigir. E é para fazer isso mutuamente. É para fazer isso de forma ativa. Talvez hoje as desculpas que você pode estar formulando na sua cabeça, essa raiz de amargura aí, que é você tentar tomar uma decisão achando que está validada, talvez seja porque você está olhando e falando, mas ninguém vem para mim, ninguém está exercendo um paracaléu na minha vida, ninguém chega perto de mim, ninguém me percebe, ninguém está olhando tanto sofrimento. E de fato, irmãos, isso é uma atribuição de todos. E de fato, se isso não está acontecendo na igreja, não falhando com você. Mas, puxadamente, é a quantidade de vezes que talvez você já fez isso. E normalmente quem cobra isso é quem não fez. Então pense que você deve orar para a igreja ter mais atenção nisso. E você deve orar também para você também ser atuante nessa área. Para você de fato ser o oposto daqueles que não congregam, mas estar presente, exercitando o paracaléu, chamando para junto, edificando, aconselhando, encorajando, consolando. Meus irmãos, eu quero dizer que nenhum de nós na história fomos chamados para fazer carreira só. O Senhor nos chamou e na palavra de Deus Ele nos nomeia. Nós somos partes de um povo, nós somos pedras de um edifício, nós somos ramos de uma árvore, nós somos membros de uma família, família de Deus. É junto. Isso que dá a essência da nossa identidade. Se nós estamos fora desse conceito, nós estamos também desconectados, desligados do Santo dos Santos. Não há acesso para quem quer empregar uma carreira individual. Então, é um momento oportuno para nós fazermos essa avaliação. Como é que está o seu envolvimento com a congregação? O envolvimento com a congregação local
é também ter um envolvimento com Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas a base é o congregar. É no congregar que nós vamos alcançar outras nações. É no congregar que nós vamos experimentar curas na nossa vida. É no congregar que nós vamos resolver situações, dilemas da nossa vida. Que é aqui que emana os conselhos da parte de Deus. Eu gostaria de terminar lembrando os irmãos do Salmo de número 73. Quando Asaf teve essa raiz de amargura, pensou em resvalar os pés da presença de Deus. E ele pensou por conta do dilema dele, que ele não estava dando conta. O dilema dele é: eu faço, eu conservo, mas quem prospera são os ímpios. Eu faço, eu me mantenho aqui separado, eu me mantenho santificado, mas quem prospera são os ímpios. E deixa eu te falar, essa inquietação do coração dele só teve fim quando ele virou os igrejados. Verso 17. Ele só conseguiu resolver esse conflito interior dele quando ele atinou para a palavra de Deus lá no santuário, no Santo Santos. Alguém comentando esse texto diz que essa expressão que ele usa lá é, de fato, essa palavra externa de Deus regada pelo Espírito Santo. E aonde nós vemos isso? É no desenvolvimento dos livros. É aqui que alguém vai externamente falar a palavra de Deus e vai experimentar o Espírito Santo aplicando ela no seu coração, te trazendo conforto, te trazendo consolo, pondo fim a essa inquietação no seu coração. Então, exercita-te na piedade, exercita-te na congregação, porque este é um chamado para todos aqueles que Deus escolheu, derramou sangue sobre e instituiu em um corpo que é controlado e governado por Deus. Se põe de pé neste momento. Momento oportuno agora para você acessar o trono da graça do Senhor e abrir o seu coração. Se você entrou por essas portas e está, talvez, ou estava considerando o seu coração entre você somente se basta, você não precisava de ninguém mais, momento para você reconsiderar nesse momento. Se você entrou por essas portas, percebendo e com a convicção que você precisava mesmo de um guru, de uma pessoa para responder suas perguntas, para te levar ao acesso até a Deus, é um momento oportuno para você reconsiderar isso e entender que em Cristo, o sumo sacerdote, o grande sacerdote que está sobre a família de Deus, nós somos sacerdotes com Ele. Somos todos sacerdotes. Se você entrou talvez aqui hoje com essa mente individualizada, pensando só em si, não querendo um envolvimento com o corpo, momento oportuno para você reconsiderar e clamar ao Senhor. Você que ainda não fez essa confissão que emana do coração, recebendo Cristo como Senhor da sua vida e Salvador, hoje é dia de salvação. Ó Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu Senhor, porque a tua palavra, registrada lá no profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, o Senhor fala: buscar-me-ei e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. No verso seguinte, o Senhor fala assim: serei achado de vós e congregar-vos-ei. Há uma promessa que vem, ó Deus, da tua palavra, que o Senhor, ó Deus, seria achado de nós, aqueles que buscássemos o Senhor de todo o coração. E o resultado disso seria nos congregar no corpo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro para alguém aqui, ó Pai, que ainda não confessou o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador na vida, que hoje possa ser o dia desse encontro salvífico, Pai. Ó Deus, enxerte, ó Deus, essa pessoa hoje, Pai, nessa família de Deus.
Ó Pai, se há alguém, Pai, no nosso meio hoje que está com esse conflito da individualidade, que está vivendo congregar só nominalmente, ó Pai, que só vem, preenche os bancos da igreja e vai embora, que hoje, confrontado pela Tua palavra, pela ação do Espírito Santo, Pai, possa mudar, Pai, de pensão, que o Senhor possa dar uma nova visão, uma visão daqueles que olham com um olhar cheio de amor, cheio de cuidado por cima, e atentamente percebe o outro, e que, ó Pai, exerce os dons e talentos que o Senhor deu, e que exerça, Pai, o aconselhamento, que exerça, ó Pai, a intercessão, que exerça o encorajamento, que exerça, Pai, o consolo. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê essa graça. E, ó Pai, não nos deixa, ó Deus, desanimar, ó Pai, dessa prática. Não nos deixa, Pai, que aqueles assuntos, ó Deus, que de fato são sofrimento na nossa vida, sejam empecilhos para congregarmos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça o teu povo, firma os nossos pés, e que possamos dia após dia, encorajados pela Tua palavra, Pai, com a ação do Espírito Santo, Senhor, possamos, ó Deus, marchar firme, ó Deus, em direção à obediência ao Senhor, agradando ao Senhor, glorificando o Teu santo nome, e Te servindo como igreja aqui local, e como igreja em cada canto desse mundo, para a glória do Senhor. Te peço assim, ó Deus, em nome de Jesus, receba a bênção, Deus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a família de Deus neste lugar, e sobre a família de Deus espalhada sobre toda a face da terra, hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.